Valendo. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos aqui mais uma vez para pensar a fé cristã, para pensar a vida, para pensar a cultura, para pensar o que nós queremos ser. Deus é por nós e nós estamos aqui porque Deus pediu para estar. Fica à vontade, pega sua xícara de café, de chá ou sua água, não sei que hora você vai estar assistindo, mas fica à vontade. E o desejo do nosso coração é que seja um bate-papo de crescimento. Estou aqui com a Lohana, estou aqui com a Anne, com a Tainá, com a Sara, com o El e com o Reuel. O nosso grupo não é fixo. As pessoas que fazem parte do nosso grupo, elas ora participam, ora não participam, ora tem atividade, ora não tem atividade, ora se sentem confortáveis, ora não se sentem confortáveis. Está tudo certo. Não existe rigorosidade, não existe nenhum tipo de protocolo a ser cumprido aqui, a não ser amar Cristo e amar as pessoas. Hoje nós estamos aqui, nós vamos falar da arte dentro da igreja, produzida por negros e negras, pretos e pretas, e nós vamos falar da arte como fator de formação e identificação social, cultural. Nós vamos iniciar tratando de um tema inicialmente teológico. Nós vamos falar sobre teologia aqui também, nós não vamos ficar só acusando, nós não vamos ficar militando sem causa. Nós somos cristãos e cristãs, membros de uma comunidade de fé, e a partir disso nós temos opiniões que podem ser diferentes em alguns pontos. Alguém pode acreditar em uma linha, outro pode acreditar em outra linha. É extremamente comum isso. Nós precisamos só nos respeitar. E quando nós nos respeitamos, nós construímos. E é construindo que nós estamos. Eu vou fazer uma abertura, meus amigos e minhas amigas podem ficar à vontade para abrir o microfone e nós vamos trocando essa ideia, beleza? Hoje nós vamos falar sobre arte. A arte, como nós sabemos, é parte importante da vida como um todo. A arte não é nova. A arte existe desde o início de todas as coisas. Às vezes o nosso olhar se acostuma com um tipo específico de arte, talvez arte plástica, arte musical, talvez nós estamos mais habituados a estas manifestações artísticas. Mas ouso dizer aqui que arte é tudo, a vida é uma arte. Eu sou artista, trabalho com rap há 15 anos e nesse ambiente artístico eu conheci pessoas que fazem todo tipo de arte que você imaginar. Existe a pessoa que é artista no silêncio, por exemplo. Uma vez eu encontrei uma pessoa que era extremamente hábil em ficar calada. Eu falei, você é um artista, você faz bom uso do silêncio. E encontrei pessoas que faziam um bom uso do assovio, eram extremamente afinadas ao assoviar. Então, eu acredito que aquilo é um tipo de arte e nós não podemos menosprezar nenhum tipo de arte, principalmente partindo de pessoas que são imagem, né, de um Deus artista, de um Deus arquiteto, de um Deus poderoso, de um Deus que tem a beleza na palma de suas mãos. Quando nós olhamos para a arte, sempre algo desperta em nós, seja uma lembrança, seja uma alegria, seja uma tristeza. A arte ativa momentos ou reativa momentos na nossa vida. E isso nos ajuda, né, a chegar mais perto de algumas coisas. Eu estou naquela igreja que toca tal tipo de música, eu vou naquela casa onde o almoço toca aquela música, não gosto da música que toca na casa daquele irmão, já tenho uma resistência para ir almoçar lá. E nós precisamos falar da arte que é produzida pelo povo preto, né, pelo povo que nasce em África, e ao nascer em África, ele migra, ele se estabelece em vários lugares, e ele acaba se adaptando a manifestações artísticas e culturais. Alguns abrem mão totalmente, né, das raízes, outros conseguem mesclar as raízes e nós temos musicalidades maravilhosas, como o jazz, blues, por exemplo, rap, né, o reggae e tantas outras manifestações artísticas. E hoje nós vamos falar sobre isso. Como dentro da igreja, a raiz às vezes se perde e o povo preto ele pratica e ele consome um tipo de arte, um tipo de música, um tipo de cultura que é totalmente desraigado, totalmente desligado do que ele tem como base.
nós podemos começar falando com a Anne. Anne, vamos trocar uma ideia como que você enxerga a produção artística, como que você enxerga a importância da arte, como que você vê essa construção artística dentro da igreja. Poxa, nossa, difícil começar, né, gente? Mas eu acho que primeiro, eu acho que o primeiro ponto de partida que a gente tem que entender quando a gente fala de arte, né? E, poxa, arte na igreja, arte nos espaços em que a gente ocupa, né? E hoje, quando a gente fala de arte na igreja, é a arte enquanto igreja e instituição. Eu acho que tem muito a ver com o fato de que a arte, ela conta uma história. A arte não existe só... Hoje a gente tem uma relação muito rígida em dados momentos de que a arte funciona como algo distante que serve para contemplar e não tem necessariamente uma função na nossa vida. E a arte, ela vem desde todos os primeiros movimentos. Ela existe para contar uma história, ela existe como função, inclusive, de propagar saberes, de propagar a sabedoria de um determinado povo, de propagar aquelas lições que foram aprendidas, tanto lições de sabedoria, lições espirituais, lições emocionais, quanto funcionais, né? Poxa, lá atrás eles pintavam as cavernas porque eles queriam contar para quem ia vir depois que, poxa, existe um perigo aqui, então não chega perto. E quando a gente vê a arte dentro da igreja, ela também traz isso. Ela também traz esse papel de contar uma história, né? A gente vê, por exemplo, um dos nossos hinos, que são um dos mais tremendos, assim, né? Que é o Amazing Grace, que até hoje a gente canta, que até hoje, assim, a gente recebe, a gente percebe, né, a presença do Espírito e a gente vê o quanto que a igreja se envolve e que ela foi cantada num cenário lá atrás. E ela tem uma história, assim, absurda dentro da igreja que ela traz tantas memórias, assim, não só espirituais, mas de comunhão, de edificação do corpo de Cristo. E, assim, quando a gente fala principalmente de arte negra, a gente vê, eu queria lembrar, inclusive, a fala da Thalita, que estava com a gente no último bate-papo, que tem essa questão da história da música negra dentro do spirituals, que era o canto, né, aquele canto melódico e melancólico do negro em situação de escravidão, que cantava aquilo com uma forma assim de angústia, de explorar sua angústia, de mostrar: Deus, eis-me aqui, eu preciso do Senhor, eu preciso de sua ajuda. E a gente vê que essa função da arte dentro da igreja, ela continua até hoje, mas a gente também vê o quanto ela foi assim, ela foi se amoldando em muitos sentidos ao padrão do presente século. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma arte que é muito mais contida dentro da igreja, que é muito mais formatada de uma forma que, assim, você vê se você for numa igreja aqui em BH, você vai numa igreja em Contagem, você vai numa igreja lá em Manaus, você vai numa igreja nos Estados Unidos, lá em Nova York, é bem possível que nós estejamos cantando as mesmas coisas, mais ou menos, da mesma forma estética, os nossos templos parecerão da mesma forma. Então, assim, quando a gente fala de arte, não é só arte, música, o que você está ouvindo, mas o que você está vendo. Então, o que está sendo projetado no telão, a forma é mais ou menos a mesma, a forma dos templos é mais ou menos a mesma, o tipo de estética que é adotado. E a gente vê o quanto isso sacrifica na nossa diversidade, na nossa história, né? Porque a gente vê que realmente a gente acabou se conformando, e quando a gente fala de não se conformar aos padrões desse século, né? A gente acabou se conformando a uma forma de que, poxa, isso aqui é bom. Ah, então isso aqui é bom, isso funciona, então vamos continuar com isso. E a gente sacrificou muitas coisas ao redor. Eu acho que a Sara consegue contribuir um pouquinho com isso também, né? Sim, Anne, completando o que você está falando, eu estava pensando sobre esse bate-papo nosso, sobre essa questão da arte, né? E eu sou uma pessoa que gosta muito de história também, assim, sempre foi a matéria que eu sempre gostei muito. E quando você fala de arte, Anne, o que a gente está conversando aqui, eu fico pensando muito nas nossas raízes, sabe? Olhar para as nossas raízes, olhar, saber mesmo a nossa história, né? E quando se fala sobre arte,
A arte, ela não nasce só nos momentos que a gente está inspirado, né? Nos momentos que a gente está feliz ou nos melhores momentos. Mas em muitos momentos, a arte nasce nos momentos tristes. Nos momentos onde que às vezes a pessoa ela tá assim sem rumo, vivendo um momento muito difícil na vida dela e ali ela automaticamente vai sair algo belo, assim, eu acho isso muito legal. E quando a gente fala dos negros, né, a gente estuda ali, por exemplo, a questão, né, uma cena triste, a questão da escravidão, por exemplo. Eu gosto muito, né, quando você lê ali na história e você fala, por exemplo, quando eles estavam ali, né, como o Vux disse, sobre os quilombos, eles estavam ali nos momentos ali de muita tristeza, de muito trabalho, esse momento tenso de escravidão. Você vê que na história foram vários momentos que eles imprimiram na sociedade a arte. A arte na comida, a arte na música, a arte no artesanato. Se hoje nós colhemos muita coisa na nossa história, essa história viva, é porque alguém plantou lá atrás, entende? Então, eu queria complementar com isso, assim. Quando a gente falar de arte, a gente tem esse olhar de onde que o que nós temos hoje é porque alguém plantou, entende? Sabe o que eu penso, Sara? Enquanto você fala, vamos trocar essa ideia. Eu acredito que, às vezes, cantar a dor, principalmente no meio evangélico, é algo meio complicado de ser feito, porque, às vezes, é uma expressão de um pecado. Né? A pessoa está cantando, então ela não pode cantar aquela fraca, ela não pode cantar aquela... ela canta, mas aí ela vence no final. Sempre tem que ter um final feliz, não é a dor pela dor. E a dor pela dor é válida. A dor pela dor não deve ser negligenciada. A dor pela dor é a vida. Né? Tem dor que eu sinto que termina na dor. É que a gente vive hoje o evangelho triunfalista, né? De você é mais que vencedor e simplesmente mais que vencedor porque você é bem sucedido na vida, né? Mas o evangelho, ele não é isso, né? Deus, ele quer que a gente se pareça cada vez mais com ele. E isso, se for através do sofrimento, meu querido, vai ser através do sofrimento. Se é assim que ele vai moldar o nosso caráter, vai ser assim, a gente tem que viver com isso, sabe? E eu penso que muito isso que a Sara falou e a Anne tem a ver também com a questão de, talvez quando a gente esteja feliz, a gente está vivendo o momento, né? Quando a gente está enlutado, quando a gente está triste, a gente normalmente se recua, né? A gente se recolhe e é então que a gente ali de alguma maneira consegue produzir, porque a arte ela é uma maneira de se expressar, ela é uma maneira de dignificar, de vivificar a nossa existência, né? Então, quando a gente imprime, seja num papel, seja, né, da maneira que for, a gente está, de alguma maneira, transportando isso para fora e aliviando o que está dentro, né? Sim. Então, eu queria de troca, né? É um exercício de troca, né? Você troca. Sim. E justamente é essa beleza, sabe? Essa beleza que sai mesmo em momentos difíceis, essa beleza que sai mesmo quando alguém quer te sufocar, essa beleza que sai quando alguém mesmo quer te reprimir, mas sai uma beleza, sabe? É uma beleza que sai de dentro da pessoa, eu acho isso maravilhoso. Hoje eu compartilhei com os meninos o vídeo, né, de mulheres africanas, né, lá na Angola, e elas dançando, né? E ali você vê aquela dança, você fala, uau, essa dança ela fala muito mais. Ela fala de um grito que está aqui dentro, um grito de mulheres guerreiras, um grito de mulheres que estão ali lutando pela vida, um grito de mulheres que são pobres, que não têm dinheiro, mas o pouco que elas têm, elas estão ali com garra, lutando e vencendo, sabe, a cada dia. Então a dança, a arte delas é uma resposta naquilo que está dentro delas. Não é uma dança simplesmente, olha que bonito uma dança, não. Mas a arte como uma resposta da vida delas. Então, isso me faz refletir muito sobre essas raízes, sabe? Sobre a essência do que é a arte. Pensar no negro, pensar na mulher negra, para mim é pensar nessa essência da arte. Não dá, gente, não dá aqui para a gente ficar só falando, né? Porque é muito profundo, é muito na essência, sabe? E acaba o que a gente está falando muito hoje, romantizaram muitas coisas, sabe? Tentando falar, olha que lindo, olha que maravilhoso, mas é muito mais, entende? Assim que eu tô querendo falar? Eu queria comentar
Desculpa, Bux. Eu queria só comentar uma coisa que para mim o processo é um pouco contrário. Isso é algo, né, mais pessoal, mas que eu acho que vale compartilhar para a gente refletir um pouquinho nisso. Que eu já penso muito pelo lado da parte da alegria e da manifestação alegre. E o quanto quando a gente fala, por exemplo, do evangelho triunfalista que a gente vive hoje, que acaba deixando as coisas muito na superfície. E a gente perde o real significado da alegria e por isso a gente também perde da manifestação. Então, quando a gente vê, por exemplo, as músicas de celebração dentro dessa cultura que a gente tem hoje, que é uma cultura que eu acho, pessoalmente, que é muito assim, nivelada e a gente tem muito essa manifestação muito próxima, né? Então, como eu mencionei hoje mais cedo, né? Se eu estou numa igreja aqui ou se eu estou numa igreja lá no sul do país, é mais ou menos a mesma coisa. Porque a gente também perdeu um pouquinho desse significado da alegria real. Tanto dentro da questão da alegria, enquanto ali corpo de Cristo e conexão e comunhão, quanto nesse sentido, né? Dessa alegria que nasce em meio à luta, em meio à dor, em meio àquilo que é tão penoso. E ali, poxa, eu tô no meio de todo aquele sufoco, e a gente vê isso muito claramente dentro da história do povo negro. Apesar disso tudo, apesar de todo o caos, apesar de toda a luta, ainda assim eu descobri um motivo para me alegrar, eu descobri um motivo e uma forma de manifestar isso, de trazer isso à luz. Isso é tão precioso quando a gente para pensar na história do evangelho, na história da igreja, de a gente poder descobrir e criar o espaço da alegria. Não alegria por um motivo passageiro ou por uma euforia. E, Anne, aquilo que você falou da igreja do norte ao sul, né, ser basicamente uma só, isso na verdade, é uma coisa geral, assim, nessa globalização que a gente vai ver, né, as artes antigas muito, muito peculiares, muito únicas ali, de Ouro Preto, de Diamantina, né? E aí você vai para o sul, você tem outras coisas diferentes. Hoje, se você vai em qualquer lugar, é tudo a mesma estrutura, o mesmo arquétipo, é tudo igual, né? E eu acho que é muito legal, porque esse movimento, né, de uma forma geral, os negros têm muito se voltado para essas raízes, né? Para olhar essa identidade, de fato, que percorre, que constrói, né, toda uma lógica aí. A questão do turbante, a questão das tranças, a questão da vestimenta colorida. E isso é muito legal, porque a gente pode aí devolver a individualidade para cada ser. Porque a gente deixa de ser uma única massa, né, que segue o que a cultura americana nos impõe, e a gente pode olhar para aquilo que a gente tem de tão lindo e tão precioso que o Brasil nos proporciona, né? Eu acho que existe uma padronização, né? A gente está seguindo um modelo e todo mundo está sendo igual, todo mundo está se comportando da mesma maneira. Então, tipo assim, o Brasil, por exemplo, é um país enorme e na Bahia o costume é diferente do Rio de Janeiro, que é diferente de Minas. Mas existem alguns lugares, por exemplo, da igreja, que é todo mundo igual, é tudo o mesmo estilo, é tudo de um jeito e a gente acaba perdendo a nossa identidade. E aí a gente acaba até demonizando ou achando ruim algo que é totalmente diferente do que nós estamos acostumados a ver e a viver. Eu tenho vivido esse processo de me identificar mais com a minha cultura, com o meu povo, nesse sentido de alegria, de expressar. Eu vejo que eles expressam a alegria com a dança, mas eles expressam, tipo assim, com o corpo mesmo, com toda a vontade. E quando canto uma música alegre na igreja, uma música um pouco mais animadinha, nossa alegria bateu umas palminhas assim, e a gente não consegue expressar o que está dentro da gente, a gente não consegue liberar a alegria, porque, gente, a alegria não é ficar a alegria, e a gente fica batendo palma e a gente não mostra a nossa identidade, eu acho que por vergonha, por medo, ou sei lá, por achar que é feio. É justamente isso, Tainá, que você falou dessa expressão, né, que a Anne complementou, e eu concordo demais, Anne. Essa expressão é expressar, entende? Para mim, a arte é isso, é expressar tudo que está aqui dentro. Eu estou falando de uma luta, eu estou falando de uma guerra, mas eu estou falando da minha alegria e que mesmo em meio à dor, eu estou ali sorrindo. E para mim isso, Tainá, é maravilhoso.
sabe? A gente entender isso, que vai além ali só de bater palma, né? Que vai muito além, entende? Assim, a arte, ela tem que responder, a arte, ela tem que levar mesmo, expressar. Então, eu creio que nisso, as nossas raízes, essa cultura, ela fala muito disso, assim, sabe? Isso eu admiro muito. É interessante isso, que a nossa comunidade aqui, por exemplo, vou falar da comunidade guineense que está aqui no Brasil, em Belo Horizonte, de forma específica. Quinzenalmente, a gente fazia um culto, né? Um culto só para os guineenses mesmo. A gente dá uma pausada, né, por conta da pandemia e tal, mas voltando, está todo convidado aí. Mas era legal que nesses encontros era um período, né? É um período onde a gente consegue retomar com a cultura nossa raiz mesmo, vamos dizer assim. Bate uma saudade, eu vejo literalmente como é que o povo fica feliz em poder cantar as músicas em crioulo, em poder dançar durante os cultos do jeito deles mesmos, sabe? Do jeito que é da raiz. E às vezes a gente vai matando, vai sufocando, porque eu acredito que uma das formas, né, infelizmente, que as pessoas têm de demonstrar poder e que as nações têm de demonstrar poder é colocando a sua cultura, imputando a sua cultura literalmente no país dos outros. Então você vê Estados Unidos, ele mostra a sua supremacia a partir do momento que ele põe a cultura dele em todos os outros países, seja através de cinema, através de música, etc. Mas você vê que a cultura americana hoje, querendo ou não, é aquilo que todo mundo se veste da forma que eles se vestem, as igrejas são exatamente no padrão deles, tudo, etc., exatamente no padrão deles. E, às vezes, a gente precisa realmente, de fato, resgatar e manter, né, as nossas raízes, manter o original, para a gente não se sufocar, porque eu acredito que, a partir do momento que você mata aquilo que, de fato, você nasceu para ser, que você acredito também é um processo por dentro, né, de meio que você vai se degradando aos poucos para se amoldar a um outro padrão que estão tentando imputar a você. Tem uma que... Ô, Léo, pode falar. Léo não falou? Fica à vontade, Léo. Não, é porque a gente esquece um ponto de partida que, na verdade, essa construção do nosso país, do nosso Brasil, ele é totalmente devedora da África, né? Então, nossos costumes, nossos jeitos, totalmente nós devemos à África isso. Então, a África faz parte da personalidade brasileira, de quem o Brasil é. Por mais que muitas coisas foram abafadas, foram escondidas e muitas vezes não são faladas, mas igual o Vux até falou, a própria questão do samba, que nós estamos falando de arte, o samba é totalmente voltado para o negro que criou o samba. E é algo envolvente que todo mundo conhece, o samba, que é algo afro-brasileiro e que, tipo, qualquer lugar do mundo as pessoas conhecem o samba. E falam, esse realmente, isso representa o brasileiro. E eu acredito que o samba, ele realmente traz até a identidade do negro mesmo, do negro, principalmente o negro africano, que traz aquela questão da alegria, da gente se jogar, da gente realmente se soltar e viver a questão da própria, do que a música traz e tal. Tem a própria questão também da capoeira, que é uma luta, assim, e também é uma dança, e a própria questão da dança era também para dar uma disfarçada na questão, porque eles eram presos por estar lutando capoeira, então eles deram essa disfarçada para não serem presos, então envolveram a luta com dança, então envolveram esse gingado de autodefesa também, que hoje é algo incrível e é reconhecido hoje como luta e tal. Mas se a gente for trazer isso também até para o nosso olhar dentro da igreja, que vocês estavam falando na questão de alegria, é que, na verdade, eles conseguiam viver com intensidade tudo que eles tinham. Então, eles viviam com intensidade. E hoje, dentro da igreja, acaba tendo muitos tabus ainda, né? Até porque a construção histórica da igreja, você vê que a igreja tradicional, ela não podia bater palma, ela não podia fazer muitas coisas. Então, você volta agora para dentro da igreja, agora no século XXI, que hoje tem luzes. Hoje a igreja pode ser pintada de preto, hoje tem luzes, hoje tem várias coisas. E mesmo assim, ainda se você for para o interior, eu sou do interior, eu sou do Espírito Santo no interior, então se for para lá, muitas coisas ainda é endemonizada. Tipo, uma luz é endemonizada, é capeta puro. Você, às vezes, dependendo de como você dança, não é o Espírito Santo, não é a alegria que Deus está em você, é a pombagira que está rolando aí.
e a gente acaba até sendo muito ignorantes e não também estudar a história de um povo e simplesmente nós só endemonizamos ou queremos comparar muito, principalmente, exemplo, a questão do próprio pentecostalismo, que é onde a porcentagem grande é de negros, o pentecostalismo. Então, é onde realmente você vê que é o espaço que eu posso glorificar a Deus, que eu posso me sentir bem e que eu posso ser quem eu sou, pulando, adorando e até mesmo sentindo o Espírito Santo. Eu não preciso ser engessado, de repente, igual os meus irmãos que são da presbiteriana ou os meus irmãos que são de outras vertentes, porque é o mesmo contexto, é o mesmo Deus, só que as expressões são diferentes, a forma de expressar essa adoração é diferente. Então, a gente cria muito tabu mesmo dentro da igreja, o que é santo e o que não é, o que é demônio e o que não é, e esquece que realmente falta a gente estudar um pouco e entender realmente quem é Deus, o que ele faz e quais são as formas que ele pode se manifestar em cada pessoa. Olha só, eu fico pensando como que, né, você falou aqui aí da questão do samba, como que um país como o Brasil, né, não consegue produzir um samba cristão, assim, de qualidade. Porque o que a gente vê é que eles pegam músicas normais, põem a batidinha e é samba, né? Mas para eu jogar uma outra coisa aí na roda para causar um pouquinho assim de polêmica, muita gente fala assim, mas a gente não tem que trazer essas coisas que é do mundo para a igreja, porque você quer colocar o samba dentro da igreja para você não largar os costumes de lá de fora, para você poder continuar agindo do mesmo jeito que você agia lá fora, com as mesmas coisas, com a mesma luz, com não sei o quê. E aí, gente? Tomei o lugar do Vux, né, de fazer as perguntas. Polêmico. Eu só acredito, na verdade, que essa questão do que é secular e do que não que às vezes é muito, muito falado e não explicado, é só tipo, você vai pro inferno porque você tá dançando samba ou porque você tá dançando funk, e esquece que nós estamos no mesmo mundo, né? Então, não se é explicado, é só imposto e jogado. Mas a questão que nós temos que lembrar, nós estamos falando de arte. E o próprio dono da arte é o nosso Deus, é o Deus que criou todas as artes. Hoje, mais cedo, nós estamos falando com o Plug sobre Romanos, a distribuição de dons. E quando você vê, tipo, Deus ele distribui dons conforme a sua devida graça. E não tem discussão. Se ele quer dar 3 dons para você e 1 para mim, amém. Glórias a Deus, porque eu tenho um dom e estou feliz de participar disso. Então, quando realmente Deus dá uma habilidade, cara, para sei lá, o Cartola, que é conhecido, poxa, ele compõe música, faz poesias e tal, para ele, cantar um samba, glória a Deus pela oportunidade que ele deu. Se hoje ele não está com a gente, ou não, ele não participa do mesmo âmbito religioso que nós, mas foi o próprio Deus que deu essa capacidade para ele. Então, o problema é que, às vezes, nós crentes, assim, nós temos preguiça de aproveitar o que Deus pode nos dar, preguiça de desenvolver os nossos dons e talentos. Tipo, nós temos capacidade porque, no âmbito geral, Deus tem capacidade para todos, de produzir samba, de produzir o funk, de produzir o rap, de produzir vários estilos que também são do negro e que hoje parece que tudo que é do negro é mal, é demonizado porque é do negro. Eu amo o tambor, gente, eu amo o batuque. Parece que me dá ânimo até, pelo amor de Deus, assim, me dá uma alegria. E tipo, não, mas se tem um batuque, já está endemonizado. É do Senhor. Então, eu acho que esse que é o problema, de que a gente quer engessar o cristianismo, sendo que o cristianismo ele não é engessado dessa forma. Deus deu os dons, por que você não pode exercer os dons? Por que tem que ser limitado? Porque, tipo, o samba é secular, o funk é secular, o rap é secular, e não. Só o que é gospel é worship. É aquela letra repetitiva que, às vezes, nem tem nada cristão, porque é 2 frases só e não fala a Bíblia. E você pode, às vezes, sim, deixar Deus te usar e fazer um samba super rico, um rap super rico, um hip hop super rico de palavra e de conteúdo que edifica o outro. Eu acho que é essa questão de tirar esse gesso, quebrar o tabu e sair da bolha. Vamos sair da bolha. Eu acho que existe também um pouco de medo de sair da bolha. Eu acho que existe medo de quebrar e romper com essa barreira que existe na gente mesmo, entre a gente. Eu lembro de algumas situações, tipo assim, de fazer algum movimento mais solto, com os braços mesmo, e a galera falar assim,
nossa, mas isso aí é passo de gente da macumba. Nossa, mas que isso? Que dança esquisita é essa? Tipo assim, tem essa questão, né? A gente não pode se soltar, a gente não pode celebrar Deus de uma maneira diferente do que é o ritual. Então, eu acho que a gente tem essa questão mesmo de achar que é ruim o que vem do negro, mas aquela adoração contida é algo super espiritual, sendo que Deus é totalmente criativo. Eu acho que quando reunir todas as nações e que a gente for para o céu, tipo assim, cada um vai ter seu ritmo musical, cada um vai ter o seu estilo. E qual é o nosso estilo? Qual é o ritmo musical que a gente vai poder apresentar para as outras nações? Porque o tempo inteiro a gente só fica reproduzindo aquilo que a gente vê lá de fora. E, por exemplo, eu nunca cheguei num culto e que a música alegre era um samba ou um pagode com letras bíblicas, com palavra de Deus. Mas foi o que a Lohana falou. Era uma música normal, que bota um ritmozinho, e aí é isso. E, cara, a gente pode produzir coisa muito boa. Só que a gente fica se limitando mesmo. A gente fica dentro de uma caixinha, né? Eu vou dar um pitaco um pouco histórico de novo, mas eu estava pesquisando sobre isso, inclusive, hoje mais cedo, porque me vem muito essa pulga atrás da orelha sempre, sabe? Quando a gente fala sobre essas coisas, quando a gente fala sobre arte, manifestações artísticas dentro da igreja, e como que isso funciona, e poxa, e a questão da arte negra dentro do Brasil, que é um país, né, que tem a presença do negro e a presença africana, historicamente falando, muito forte. E eu acho que é importante também a gente resgatar isso, de entender a nossa história, entender as nossas raízes. Por quê? Porque o que mais acontece hoje, quando a gente vê esses discursos demonizando essas coisas, demonizando o batuque, o tambor, o samba, isso mostra uma herança cultural muito forte brasileira, mas mostra a ausência de conhecimento da nossa história, porque quando a gente volta lá para o século XVI, meados do século XVI para o século XVII, que é a época ali que a colonização está fortíssima, e aí a gente vê que o colonizador, né, ele tentou imprimir a própria música europeia ali para o indígena, para os povos originais aqui do Brasil, e não funcionou. E quando eles perceberam a musicalidade do escravo que foi trazido da África, né, do negro em situação de escravidão, ele fez o quê? Ele foi amoldando, tanto que as primeiras escolas de música brasileiras, né, que a gente vê dentro da tradição de música brasileira, elas vêm de lá de 1600 alguma coisa. Por quê? Porque a música foi sendo podada ali, foi tendo as suas aparas arrumadas ali para que se encaixasse dentro desse ideal de cultura. Então, quando a gente vê isso hoje, é muito claro que, assim, a gente vê isso na história de vários ritmos, né? Eu acho que o mais forte que a gente usa hoje, que tem referências claríssimas dentro do worship, é o rock. O rock nasceu lá atrás disso. Foi criado por um homem negro que tinha a sua história ali dentro de expressão e de expressar suas angústias, as suas dores, mas foi um ritmo que foi lapidado para trazer para a cultura embranquecida. Então, quando a gente vai perdendo esse contato de entender de onde que veio, fica muito mais fácil de você olhar e falar, não, isso não é legal, isso é do demônio. Essa movimentação, ela se refere a algo que é demoníaco, não combina com a igreja. Poxa, esse batuque aí tá meio estranho, vamos tirar. Mas tem que entender que naquela época isso veio muito como instrumento de dominação das pessoas, e a gente sabe que não é essa a intenção. Sabe, enquanto igreja, enquanto manifestação artística, estética dentro da igreja, esse não pode ser o nosso objetivo, exatamente porque, voltando lá atrás naquilo que a gente falou, Deus é um Deus criador, Deus é um Deus diverso, que criou várias formas de manifestação artística, que criou as pessoas em pluralidade. Deus Sim. não foi feito de um jeito só, dentro de uma caixinha só. E não fez Sim. o ser humano para ser uma caixinha só. E o que você está falando, Anne, né? A gente está até comentando, né, mais cedo sobre isso. É tão lindo ver aqueles que saem da caixinha, aqueles que saem de um padrão e são ousados, né? E vão mesmo com a individualidade. A gente pode citar aqui a própria Thalita, né, que esteve com a gente no último bate-papo. O quanto que ela passa assim, uma individualidade assim, no canto dela, nas letras, na forma dela de se expressar. Então é lindo ver, sabe, os negros, as negras, levando mesmo a arte, saindo daquilo que é padrão e mostrando, olha, eu sou assim, a minha identidade é essa, né? A arte é essa, olha aqui, vocês querem? Não querem?
mas eu quero, a minha galera quer, e isso é lindo, sabe? Ver as pessoas se expressando e ganhando esses espaços, sabe? Levando isso. Eu admiro muito, gente, mas eu admiro muito. Falta muito mais poderiam se posicionar. Mas eu já admiro aqueles que se posicionam, aqueles que são diferentes, né? O diferente, como se diz, né? Sai do padrão. Isso é lindo, isso é muito bacana. Biblicamente, eu tenho pensado muito assim, quando a gente fala em manifestação de arte, eu lembro muito daquele momento em que Davi se manifesta e ele está ali no auge da alegria, se manifestando e, né, levantando aquele louvor daquela forma, e as pessoas em volta, tipo, o que esse cara tá arrumando, sabe? Não, calma, abaixa. E ele, não, essa é a minha manifestação para o meu Deus, diante do meu Deus. É aquilo que eu quero demonstrar, é como eu quero louvar, e o quanto aquilo foi único, e o quanto aquilo marcou a história, né? Marcou a história lá dele e marcou a história de um povo todo, né? E a gente tem essa herança também. Tem uma pauta que a gente precisa pensar. O assunto é importante e tal, mas estudo sociologia, como você sabe, eu leio, né, as gerações e tenho visto. Eu acho que esse assunto que nós estamos conversando entre o santo e o profano, ele não dura mais 30 anos dentro da igreja. Né? Isso é uma leitura minha. Por que ele não dura? Porque essa geração que colocou o peso em tudo isso, ela tá perdendo a vida mesmo, né? O fôlego de vida. Né? Restam alguns entre nós ainda impregnados com esse olhar, né, pesado, acusador, mas a nova geração que está vindo para a igreja, ela não tem esse muro estabelecido como tinha. Então, essa ideia do que é santo e do que é profano, ela daqui 30 anos, isso se a igreja ela vai existir, mas eu creio que se continuar desse jeito, ela vai de fato ser europeia mesmo. Né? Ela vai ser igual à igreja europeia, que foi muito grande e depois perde relevância na sociedade por conta disso mesmo, né? De não conseguir ler as gerações. Então, eu acho que hoje a gente traz muito isso, né? Essa ideia do santo, música do mundo, música que não é do mundo, mas é um assunto nosso, sabe? É um assunto da igreja. É um assunto da igreja. As pessoas de fora da igreja, os que estão vindo, os que nós temos que buscar, ou os que nós temos que permitir que ouçam a voz de Deus, eles sequer imaginam isso. Eles não sabem disso, né? Para eles está tudo ok. Se você canta, entra na minha casa, entra na minha vida, eles até curtem. Esse olhar é mais nosso, sabe? Esse olhar é mais nosso, de colocar peso em tudo, de colocar... De trazer o espiritual para tudo. Então, eu acredito que não vai ser uma pauta tão presente nas próximas gerações e nós vamos estar por lá, né? Se o Senhor não voltar ou não nos chamar para Ele, nós vamos estar lá com 50, 60 anos, em plena condição de debater com eles e elas, né? E ver essa nova faceta da igreja. Mas é para isso que nós estamos aqui, para a gente chegar lá com fôlego, porque senão não chega. Né? Enquanto vocês falavam, eu anotei aqui um mapa mental, eu acho que tudo, eu presumo que tudo converge para algo que o Reuel trouxe da cultura americana, né, que se estabelece no mundo da mesma forma que biblicamente foi a Grécia com o helenismo, né, que quer estabelecer a Grande Grécia, o Grande Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos entra o que a Lohana falou, do triunfalismo. Né? Você não vê um filme que os Estados Unidos perdem uma guerra. Eu não lembro disso, de ter visto um filme. Né? O cara toma tudo, ele toma tiro de bazuca, foguete cai na cabeça dele, o prédio cai na cabeça dele, por fim ele triunfa. Né? Ele sai sem um arranhão daquela situação toda e vence a guerra sozinho. Né? Então, é isso que nós estamos acostumados. Né? O americano é o forte, é o poderoso. Né? E o que vem de lá, nós abraçamos. Mas no samba, nos anos 70 mesmo, já se cantava, né? Que o tio Sam estava querendo entrar no samba. Né? Então, há muito tempo, o brasileiro tem cedido à tentação americana. Mas por que ele cede? E aí entra em algo que eu quero jogar para a nossa conversa,
que aí entra o fator midiático, acredito que a Sara, a Lohana, a Anne podem falar muito bem, e entra o fator capitalista, né? Nós somos um povo capital, voltado ao capital. E o que isso quer dizer? Nós produzimos o que vende, né? Nós produzimos o que é rentável, nós consumimos o que é rentável. A gente não consome. É muito difícil você começar a ouvir um cantor que ele tem 100 seguidores. Você não vai ouvir, sabe? Você vai olhar ali e falar, quem que é essa pessoa? Muito difícil, a não ser que você tenha esse exercício de conhecer novas pessoas. Caso contrário, não. Você não vai ouvir, né? Você não vai ter o esforço. Mas em compensação, quando aquela pessoa tem 1 milhão de seguidores, você não tem resistência para ouvi-la, né? Você escuta, né? É o que acontece com o nosso povo. De repente, uma música chega e ninguém questiona, porque ela já tem, quando ela chegou no Brasil, ela já tem 70 milhões de visualizações, ela já tem muita coisa e ela é vendável. Quando ela é vendável, ela é capital. E quando ela é capital, ela interfere no estilo de vida. E quando ela interfere no estilo de vida, ela interfere na nossa rotina, ela interfere no nosso comportamento. Aí entra no que a Tainá falou. Nós nos vestimos iguais. Por que nós nos vestimos iguais? Porque as fotos nas nossas mídias só retratam um tipo de comportamento, né? Porque os nossos cantores e cantoras, eles reproduzem um tipo ela usou aqui um tipo de expressão que é americana, não é brasileira, né? Qual que é o artista brasileiro que nós podemos falar? Ele interfere dentro da igreja? Não tem, né? Então, é bom pensar nisso e nós vamos passar para um tema que nós conversamos aqui, que é o tema do demônio, né? Do maligno, do perverso. Mas antes disso, principalmente partindo de onde nós estamos, Igreja Batista da Lagoinha, onde nós sabemos que daqui, né, surgem e vão surgir muitas vozes, muitos pensamentos que se estabelecem, né, no Brasil. Deus nos deu essa graça, daqui surgem muitas pessoas, mas eu acho que desse local onde Deus nos plantou, é legal falar disso, né, que não é só o que vende, não é só o que é colocado na mídia, não é só o que vem de fora, que deve ser aceito e consumido. Se mudar o nosso olhar e começar a aceitar outro tipo de manifestação, eu acho que muda isso tudo, né, do que nós falamos. Eu estou participando de uma conferência sul-coreana. Ela tem tradução simultânea, né, das mensagens, mas não tem da música. Então, eu estava conversando com a minha esposa, entram várias bandas. Quando entra uma banda do Uruguai, você percebe que é do Uruguai. Entrou uma banda peruana, você percebe que é do Peru. Quando é da Coreia, você percebe que é da Coreia. Quando é de outro lugar, você percebe. Mas não chegou do Brasil ainda, não sei nem se vai ter. Só que quando é do Brasil, não é música do Brasil que nós escutamos, né? Quando chega. Por quê? Porque nós estamos mais preocupados, na nossa maioria, em produzir número, né? E número hoje é dinheiro, streaming é dinheiro. Então, aonde passa dinheiro, a gente se estabelece, né? A gente fica. Então, eu queria que a gente falasse um pouco da influência do capital e do marketing estético na construção da arte do povo preto evangélico. Então, eu acho que aí aquilo que a gente até conversou no bate-papo sábado é mudar o nosso olhar, sabe? Começa de nós, eu me incluo nisso, assim. Porque a gente foi imposto numa cultura, a gente foi imposto numa história, alguém chegou e falou, olha, é dessa maneira, e nós aceitamos por muito tempo. Então, de cada um isso falar, poxa, não tá errado, sabe? Eu não preciso mudar o meu olhar, de olhar só para aquilo que todo mundo vê e olhar para aquilo que não está sendo visto, porque a mídia tá para isso, né? Por exemplo, eu finalizei a pós-graduação agora, de marketing digital, e é justamente isso, gente. O foco das empresas, o foco da internet, o foco do marketing é esse, é vender, é lucro, é dinheiro. Você dá dinheiro? Vem. Você não dá dinheiro? Sai. É produto. Então, aí vai de cada um falar o que está sendo consumido, né? O que você consome? Você consome isso? Você consome pessoas que viraram produtos?
você consome esse tipo de ideia, sabe? Achei legal hoje a Tainá postou no Instagram dela várias pessoas que ela curte, pessoas que não são conhecidas e pessoas que têm feito um trabalho super legal pelas redes sociais. Eu achei muito legal essa atitude dela, porque é mostrar o que não está sendo visto. E se alguém tomou uma influência maior, poxa, eu converso com todos os públicos, eu não estou aqui para só o que é destaque. E quando você entra nisso, Vux, por exemplo, na questão da música, é isso, as pessoas só potencializam aquilo que está muito visto, né? E aquilo que não é visto, e aquilo que não tem parceria de ninguém. Quando você entra nesse mundo aí das parcerias dos grandes artistas, né, de atletas, um dia eu estava vendo uma reportagem de um atleta, e ele fala, gente, é difícil demais conseguir uma parceria, porque eles só querem patrocinar a gente que é grande. E quem tá ali ralando, ganhando, e se você é negro, nossa, piorou. Por isso que essa semana mesmo a gente estava conversando sobre isso, né? Que as marcas, quantas marcas colocam pessoas negras? Conta no dedo. Que marcas que são essas? Porque não dá dinheiro, né? Então, vai de cada um. O que você está consumindo? Você vai estar apoiando essas marcas, apoiando esse marketing que visa o lucro, que visa o dinheiro, que visa pessoas virando produtos, né? Tá bom, tá legal. Não tá, eu deixo pra lá. Então, cara, eu acompanho uma menina que na semana passada ela estava justamente, né? Como esse assunto tá muito em alta, ela estava falando sobre isso, e ela é influencer e tem uma outra amiga dela que é influencer. Ela tem a mesma quantidade de seguidores, etc. E aí uma empresa entrou em contato com as duas, e essa garota que eu tô falando é uma garota negra, e ela falou assim que a empresa propôs, né, pagar ela R$1.000 a menos do que para a amiga dela branca, que tinha o mesmo alcance, o mesmo número de seguidores e tal. E elas trocaram essa ideia, viram isso, e aí ela foi, né, com a empresa, e ela falou, não posso aceitar por esse preço, meu valor é X, e igualou ao da outra menina. E eles falaram, não, a gente não tem capital para isso. Mas sabe o que mais me assusta nisso? É de ver a igreja com unhas e dentes defendendo o capitalismo como se a Bíblia fosse capitalista, e é isso que a gente precisa defender, porque essa é a forma justa de se viver. Sabe? Isso é o que me preocupa, essa rentabilidade lida como bíblica, sabe? Assim, você pode defender que é uma visão sua, mas não dá para enfiar a Bíblia no meio disso, sabe? Jesus, ele falava de repartir o pão. As pessoas vendiam as suas casas e elas distribuíam. Como é que você vai me dizer que a gente pode defender a meritocracia, que é cada um por si, né? Que a gente tem que lutar pelo que é nosso, e o problema é seu se você não teve oportunidade, se eu tive é porque eu fiz por merecer, sabe? E isso me assusta quando a igreja se coloca dessa mesma maneira comum, sabe? Quando a gente não para refletir, pensar e abordar sobre essas coisas. É porque eu acho que cai em alguns pontos que o Vux começou a falar, né? O primeiro é aquela questão de que como a igreja ela já veio estabelecida historicamente como padrão, então, tratando-se do negro, o negro ele não tinha espaço para ele ser ele, para ele ter o estilo dele, para ele ter as músicas dele. Hoje a gente vê igual a Estefânia, a Thalita, com, sabe, uma personalidade totalmente dela dentro da música. Mesmo que ela cante a música de outro cantor, ela traz a essência dela, o jeito dela, o estilo dela, e isso é muito legal. Porque a gente vê muita coisa engessada, tipo, é assim, vamos trazer assim. Então o negro antigamente não tinha espaço. Você veio para a igreja, você se converteu, você era pagodeiro. Mas você não pode ser pagodeiro aqui. Aqui você tem que cantar worship. Você veio, você cantava funk. Não, mas aqui não tem espaço para você. Aqui você vai ter que... Você pode até estar aqui um louvor mais pentecostal para semelhar um pouquinho aos momentos, mas não. Então, isso também travou essa questão. Igual eu vejo o Salomão do Reggae, que quebra todos os padrões cristãos. Tipo, poxa, o cara tem dread, tatuagem, todo estiloso. Você fica assim, não vou levar ele para minha igreja. Quantos? Provavelmente ele deve ter realmente sido recusado de vários lugares, deve não ter aceitado o convite de vários lugares, porque as pessoas, tipo, cara, o cara é desse jeito.
Mas conforme até a música ele canta, pô, não sabe o poder que tem realmente um dread na mão do Senhor. E vários outros artistas negros, cantores negros que devem ter lutado. A gente tem igual o Pingo d'Água mesmo. O Pingo d'Água, ele canta músicas totalmente diferentes, que quebram o padrão, esse padrão gospel que tem que ser assim. Não, o estilo é diferente, a batida é diferente, as letras são diferentes, mas são bíblicas, que é um ponto bom. São bíblicas, mas que não é comprada dentro da igreja. Porque dentro da igreja também trabalha a questão, querendo ou não, ainda trabalhava essa questão de que, tipo, o louvor tem que ser desse jeito, e as pessoas também têm que ser desse jeito, porque a gente sabe que é uma questão histórica e tal, que a gente já discutiu nas outras lives e tal, que também estava tentando, que dentro da igreja também estava tentando combater algumas coisas. Então, quando você vê essa dificuldade realmente de ser aceito, de um CD ser aceito, exemplo, de um Thales Roberto, inicialmente ser aceito com todo o estilo dele, colocando toda a extensão vocal dele, ou de repente de outros cantores muito bons ser aceito. Teve uma cantora secular que ela até falou o seguinte, que ela ia gravar um CD e o produtor falou assim, olha, a gente já tem uma mulher negra que vai ser lançada agora. Então não é bom você ser lançada agora, porque talvez não pode dar sucesso, porque a gente não sabe como vai ser duas negras sendo lançadas. E como ela já está sendo lançada, aguarda um pouco, mofa um pouco aí, quando a gente vê que dá para você vir, você vai. E nisso ela mudou de produtora e tal, etc. E dentro do meio cristão, provavelmente deve ter tido muitas histórias dessa, de que realmente o negro, para ele ter o espaço, ele tem que ter a vez dele, tem que ter a oportunidade dele. É uma cota discreta, dentro realmente desse meio religioso. Exemplo, a gente tem realmente uma representante, igual a Nívia Soares mesmo, que a gente até comentou, a gente tem uma representante. Ela é uma cantora negra e que fala das suas vivências, tanto no seu livro como nos testemunhos que ela já deu. E que provavelmente também deve ter tido muita dificuldade por ela ser uma cantora negra e cantar no estilo dela, com a extensão dela, do jeito dela de ser. Então, eu acho que essa questão é que realmente nós temos que parar e entender, cara, você tem o mesmo potencial. E dentro da igreja, você tem que ter espaço mesmo, porque nós somos um corpo e você tem que ser quem você é dentro da igreja. Assim, quem você é no sentido cristão, caráter, essas coisas, mas quem você é na sua personalidade. Você é uma cara alegre, você vai vir só porque encontrou Cristo, você vai ser triste agora, depressivo, você não vai poder expressar seu estilo, seu jeito de ser, seu costume do pagode ou do funk, ou suas tradições. Bem por aí, Léo. Eu acredito que é antagônico quando a gente fala, nós precisamos ir lá fora evangelizar tal tribo, sei lá, tal grupo. E quando esse grupo vem, a gente meio que tira o que nós vamos buscar, tá ligado? Então, é um paradoxo que precisa ser quebrado. Pessoal, a nossa ideia aqui nunca é esgotar o tema, certo? Nunca é esgotar o tema, até porque não existe em nós capacidade para isso. Mas nós temos muita ideia para trocar. A gente tem muita coisa para falar, para trocar com vocês. O próximo tema da próxima reunião, nós já vamos deixar aqui, certo? Nós vamos falar sobre espiritualidade, principalmente no que diz respeito ao maligno, aquilo que é demonizado, principalmente na cultura preta, dentro da igreja, principalmente na cultura da arte, né? E de tudo que nós falamos. Então, o nosso próximo bate-papo já tem tema, certo? Porque nós precisamos encerrar aqui. Nós conversamos entre nós que, quando não der para falar tudo dentro do tempo proposto, a gente finaliza e volta e troca outra ideia. Beleza? Então, hoje, nós ficamos por aqui. Eu vou abrir para os meus amigos e minhas amigas se despedirem. A gente finaliza. Se você gostou, compartilha. Se você não gostou, nos manda um direct. Vamos trocar uma ideia, vamos construir isso junto. Mas entenda, nós estamos nos propondo, né? Nós não somos as pessoas mais capacitadas, mas nós estamos aqui, né, para fazer isso. Então, ore por nossas vidas. Nós não estamos aqui levantando nenhuma bandeira, pelo amor de Deus. Não coloque na nossa mão bandeira que a gente não pegou, tá bom? Só acredite que nós estamos aqui fazendo o que Cristo nos pediu para fazer, tá? Que Deus te abençoe muito, tá bom? Espero que você continue nos acompanhando. Aqui fica a minha saudação final.
Deus te abençoe muito. Vamos lá, Lohana. Se despeça. Gente, acho que é isso, né? Tinha muito o que falar. Hoje eu falei mais do que na semana passada, né? E se deixar, eu vou falando. Mas é isso, acho que a gente precisa, de fato, levantar essas questões e repensar, né? E se questionar, porque a gente passa muito tempo seguindo, sabe? Sem refletir, sem pensar se aquilo ali é isso mesmo. E esse tempo é para isso. A minha esperança é que a gente alcance outras pessoas e leve essa reflexão, porque eu acredito na mudança das pessoas, senão eu não estava aqui, né? Me dispondo a isso, me colocando também nesse lugar claro de muito aprendizado com essas pessoas maravilhosas. É isso. É isso aí, gente. Valeu, viu? Cada um que nos acompanhou, continua firme aí, que a gente tem muita coisa boa para compartilhar. É isso, gente. Muito obrigada. Fiquem aí refletindo. É bom essa reflexão para a gente, para a gente avaliar mesmo o que a gente está consumindo, o que a gente está vendo, quem a gente está investindo o nosso dinheiro, porque o dinheiro sai da gente, é a gente que coloca essa galera no topo. Então, vamos refletir, vamos avaliar e vamos pensar sobre. Ei, Reuel. Valeu aí, turma. Valeu, falou pouco hoje, Reuel. O tempo é muito curto, mas os próximos a gente vai conseguir trocar uma ideia melhor. Mas é isso, mano. Tem hora que a gente fica só ouvindo, hora que a gente fala, é o que vale. Só aprendendo. É isso. Vamos lá, pastor Léo. Então, galera, muito obrigado. Eu acredito que, como o John Stott fala, crer é também pensar. E nós, como cristãos, nós precisamos pensar, nós precisamos conversar sobre. E isso é ser igreja. E isso me dá a alegria de realmente viver como igreja também. E brigadão e até mais. Valeu. Todos e todas se despediram? Certo? Anne? Eu não, mas, gente, endosso as palavras de todo mundo. É isso. Que a gente continue crescendo junto, né? Eu acho que a gente está num tempo que existe um privilégio muito grande de a gente poder compartilhar desse jeito. E eu acho que é o momento da gente aproveitar e crescer. Então, obrigada para todo mundo que está aqui. Conta com a gente, né? Tá tendo dúvidas, procura a gente, que a gente está aqui para crescer junto. Valeu. Se cuidem das pessoas que estão com vocês. Nós não estamos brincando, não estamos de férias, ok? Consciência, beleza? Consciência real. Não sai pra rua pra ficar trocando ideia, fazendo churrascada, jogando bola, beleza? Indo pra bar, indo pra bailão. Fica de boa, se cuida, daqui a pouquinho tudo passa. Ou não é daqui a pouco, mas quando passar, nós vamos estar firme aí. Valeu? Deus te abençoe.